Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para mais este devocional para a glória do Senhor. E nós temos falado sobre o jugo. O jugo é realmente uma coisa ruim que acontece com os cristãos e ele pode amortecer os cristãos de uma forma tão triste. Infelizmente, alguns filhos de Deus, ministrando a palavra, passando por dias de jugo, eles colocaram aquilo como uma coisa boa e disseram que aquilo deixa eles mais firmes, disseram que aquilo ali é Deus testando para ver a força deles, e eles vão querendo que o povo carregue peso, dizendo que se não tiver luta não tem vitória, sabe? A nossa vitória foi conquistada pelo Senhor Jesus, não pelas lutas que nós passamos. O Senhor Jesus disse para nós ir para Ele com um jugo pesado que Ele vai dar um leve, não o contrário. Mas infelizmente não dá para controlar os pregadores que estão espalhados pelo mundo. Por isso nós temos que pregar a palavra de Deus com firmeza, com sabedoria, com temor, para que ela possa encher os corações dos ouvintes de vida. E um dos piores jugos que nós temos, eu quero a partir de hoje comentar um pouco sobre cada tipo de jugo. E um dos piores jugos que nós temos, esse é o mais pesado, que mais interfere na vida dos irmãos, é o jugo do pecado. O crente, quando ele peca, ele fica muito mal. E ainda bem por isso, né? Se ele pecasse, ficasse muito feliz, aí a gente tinha um problema. Mas a grande questão é que eles não ficam muito mal apenas. Eles se sentem incapazes. E aí mora um grande problema. Porque a capacidade nunca foi ele estar bem. Ninguém é capaz. A obra de Deus é feita por Deus. Cristo é em nós a esperança da glória. Cristo vive e não mais vivo eu, entende? Então você ficar mal e você sempre querer estar vencendo, amém, isso é totalmente bênção. Mas você recuar e dizer que não pode ser ou fazer tal coisa por causa do pecado, aí você realmente precisa de libertação, porque você está tendo um grande laço na sua mente, um laço do jugo do pecado. Lamentações, capítulo 1, verso 14, né? Lamentações, capítulo 1, verso 14, diz assim: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me ao Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. No livro de Lamentações de Jeremias, vemos o primeiro jugo do qual o Senhor quer nos livrar. O jugo do pecado. É um jugo terrível. Ele faz mal para os ossos, traz doença para o corpo. Você não é obrigado a carregar esse jugo, porque é muito sério. Esse jugo traz doença no corpo. Há algo que quebra o jugo do pecado. O perdão da cruz do Senhor Jesus. Ele já carregou o peso da cruz, que você não tenha mais carregado o jugo do pecado. Não há sentido. Não há sentido algum Jesus carregar e agora você carregar. Infelizmente, muitos ainda o carregam. Não entendem que não precisam carregar o jugo do pecado, porque já foram libertos de toda a escravidão da cruz de Jesus. Você talvez se pergunte por que ainda sente o peso do pecado sobre você. É porque o diabo, que é mentiroso, tenta manter sobre as suas costas um jugo que não existe mais. Jesus carregou a condenação, a culpa, a penalidade, todas as maldições. Se você já confessou o seu pecado, o Senhor não tem que aceitar nenhum jugo. Você pode erguer as mãos santas para o santuário,
porque o sangue do Cordeiro apagou toda a sua iniquidade. Se em sua alma há um sentimento de culpa, acusando, condenando e oprimindo por alguma coisa que você praticou, há boas novas para você. Seu pecado já foi lavado, purificado e perdoado. Vou falar de novo. O seu pecado já foi lavado, purificado e perdoado. Amém, aleluia, aleluia. E diga aleluia aí você também. Oh, glória a Deus. Nenhuma condenação mais pesa sobre sua vida, porque o Senhor Jesus foi cravado na cruz do Calvário. Agora você precisa crer e receber o perdão. Todo homem na face da terra já foi perdoado, mesmo aqueles que ainda não sabem disso. Por isso nós precisamos cortar-lhes essas boas novas. Através do sangue de Jesus, somos perdoados, purificados e libertos dos nossos pecados. O sangue é a sua carta de alforria. Sabe o que é uma carta de alforria? É uma carta declarando o perdão. A princesa Isabel assinou uma carta de alforria, declarando ali o perdão dos escravos. Eles não vão mais ser escravos mais. Agora os negros são livres, são pessoas livres nesse país. Isso é uma carta de alforria. O Senhor também, na cruz, nos deu ali uma carta de alforria com o seu sangue. Você era escravo do pecado, mas ele te libertou. Você agora é liberto. Não podia sair do lamaçal, mas o Senhor tirou de lá. Não podia ficar em pé, mas esse sangue o libertou. Mas se você, como um liberto de Cristo, ainda anda como escravo, tropeçando, caindo, é porque você não creu na sua própria libertação. Preste atenção. Nisso, agora você é livre. As portas de sua prisão foram abertas. Há muito tempo, Jesus já quebrou as trancas da cela onde você era prisioneiro. Se você pensa que essa cela ainda está fechada, eu tenho boas novas para você. Sua cela já foi aberta. Agora você pode dizer não para o pecado, para o diabo, para a tentação. Você não é escravo do pecado. Agora você pode ficar de pé diante do Senhor, tomar o cálice e dizer: basta de tropeçar e cair. A partir de agora, andarei segurando firme a mão do meu Senhor. Mas se porventura, me acontecer um desastre e eu não ficar ali firme ou antes ficar prostrado na terra, porque o Senhor me levantará. Sabe? Eu sei que a gente tende a crer que é mais fácil que alguém desista de nós quando erramos. Mas o Senhor nunca desistirá de nós. Porque o Senhor, na verdade, Ele já entendeu a nossa vida até o fim. Quando Ele nos chama, Ele não está olhando hoje. Ele não está olhando o amanhã. Ele já olhou ela por inteira. Ele já sabe que deu certo. Então, hoje é o dia de jogar esse jugo fora e ficar leve. Hoje é dia de saltarmos. Ninguém pode saltar com o jugo nas costas. Jugos são tirados das costas. Nós temos que nos sentir leve. Você se sente leve? Você tem que se sentir leve. Agora, presta muita atenção. Tá parecendo tão fácil o jeito que eu tô falando, mas tão confuso e complicado, talvez, para isso ser uma verdade. Então presta atenção. Como é que você tira o jugo do pecado das suas costas? Tratando ele como coisa comum? Não. Tratando ele de forma leviana? É um pecado. Não.
tratando ele como um monstro que foi morto. Não. Você não trata com o seu pecado. Quem trata com o seu pecado é a cruz de Cristo. Então o que você tem que fazer? Ir para a cruz. Qual foi o primeiro texto que nós lemos nessa série? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aonde foi que o Senhor fez a obra da nossa libertação? Na cruz. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu falo da cruz sobre a minha vida, quando eu canto louvores relacionados à cruz, quando a cruz de Cristo ela é evidenciada por mim, eu vou então vencer o jugo do pecado, porque é exatamente esse o lugar. Quando eu olho para a cruz, tem louvores maravilhosos falando sobre a cruz, tem louvores que é relacionado com a cruz e não está falando necessariamente da cruz, sabe? Mas ele é relacionado ali com os efeitos da cruz. O véu se rasgou e agora livre sou, sabe? Louvores que realmente tem uma base poderosa de Deus. Então você tem que ir para Deus, vá cantar louvores, vá orar, vá ler a Bíblia, vá ouvir pregações, vá para cultos, vá para células, vá para vigílias, vá aonde a cruz está. E o jugo é destruído. Aleluia! Então presta atenção. Não é lidar com o pecado. Por exemplo, vou te contar um segredo que ainda eu quero falar disso nesse tempo de devocional até nosso ano acabar. Que é o fato de você ser justificado pela fé. Então, quando você foi lá e cometeu um pecado que você tenta vencer e você corriqueiramente comete esse pecado. Corriqueiramente você está ali pecando nessa área. Meu Deus, o que você faz? Você vai ficar mal? Então você vai falar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Senhor, tu sabes que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso no momento, no ato, no calor, naquele fervor da sua cabeça quente por causa que você pecou. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso não é uma frase mágica. Isso não é uma frasezinha qualquer. Isso é uma verdade. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso é poderoso. Mas eu quero destrinchar esse assunto com muita calma para a gente aprender ele por inteiro. Então, neste momento, vá para a cruz. Vá para a cruz. Ali o seu jugo cai. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai glorioso, derrama sobre nossas vidas a Tua graça, a Tua bênção. E que nós possamos ser cheios de Ti, Senhor. Ser cheios da Tua glória, cheios da Tua graça. Ter um dia maravilhoso. Se este pequeno falar atingiu algum irmão que tem sofrido com o jugo do pecado, leve ele na cruz. Leve ele para o caminho dos louvores. Leve ele para o caminho de ler a palavra, de ouvir a palavra, de orar, de jejuar se for preciso, para que ali sim ele possa encontrar do Senhor, ser leve, ser manso e vencer o jugo do pecado. Em nome de Jesus, fica na paz e até amanhã.